ponto de partida para entender sobre energia parte do entendimento da física clássica e da física quântica. Na física clássica, estudava-se o movimento dos planetas, gravitação, funcionamento da galáxia, estudava o macrocosmo. Até que os cientistas começaram a investigar do que a matéria era constituída. E isso deu origem à física quântica, que passou a estudar o mundo dos átomos, o mundo do microcosmo. E o cientista precursor da física quântica foi Max Planck, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Física em 1918, por ter contribuído com a sua teoria quântica. O Planck concluiu que um elétron que oscilava numa frequência F emitia uma onda eletromagnética na mesma frequência F, mas a energia não continuava sendo emitida como onda, mas sim em pacotes definidos de energia. Então, imagina uma onda e vários pontinhos sobre essa onda. Ela parece uma onda, mas na realidade são pequenos pontos muito próximos uns dos outros, e esses pontinhos seriam justamente esses pacotes definidos de energia. Então, cada partícula dessa dá um salto quântico para formar essa onda. Antes dessa teoria quântica, não havia essa percepção de salto quântico. A percepção era de que era uma onda contínua e sólida. Então, essa percepção dessas transições eletrônicas ou desses saltos quânticos passaram a ser conhecidos a partir da teoria quântica de Max Planck. Mas o que tem dentro desses pacotes definidos de energia, que são formados pelas partículas subatômicas? Como que isso pode formar uma matéria física? Como que as ondas invisíveis de energia são percebidas por nós como objetos sólidos? Importante entender que muitas dessas ondas invisíveis são de fato invisíveis para os nossos olhos, porque nossos sentidos são relativamente lentos em relação à frequência de vibração dessas ondas. Então, nossos olhos humanos só conseguem capturar parte dessas ondas. Então, o que a gente consegue capturar? A gente consegue capturar determinadas combinações desses pacotes de energia. Então, cada combinação formaria um objeto que a gente conseguiria ver. E por que são objetos diferentes? Porque cada combinação vibra numa frequência diferente e cada tipo de frequência tem uma característica única, né, com informações únicas. Então, por exemplo, a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho, é uma combinação de pacotes definidos de energia com uma determinada frequência. A mesa, né, que a gente tem, a cadeira, o celular, o carro, cada um desses objetos são um aglomerado de pacotes definidos de energia que vibram numa determinada frequência que formam esses objetos físicos. Então, tudo que é composto por átomos é energia, possui uma frequência de vibração e carrega informações. Tudo isso para a gente entender que toda matéria tem um campo eletromagnético, um campo energético no seu entorno. Mas como? Justamente pela própria formação atômica, né? Todo objeto físico, toda matéria, ela é formada por moléculas, e moléculas são formadas por átomos. E átomos têm o núcleo e têm os elétrons. Os elétrons são conectados ao núcleo do átomo por uma força eletromagnética. E essa força é justamente a força que mantém a composição daquele átomo, que mantém os elétrons girando, se movimentando e vibrando no entorno daquele núcleo. E a maior parte do átomo, aproximadamente 99,99% do átomo, é justamente esse espaço eletromagnético, que é formado entre os elétrons e o núcleo do átomo. Então, toda matéria tem um campo eletromagnético, tem um campo energético. Com o nosso corpo funciona da mesma forma. O nosso corpo é formado por tecido, e os tecidos são compostos por células, e essas células por moléculas, e as moléculas são compostas por átomos. E a gente acabou de falar justamente do campo eletromagnético atômico. Então, o corpo humano tem um grande campo
eletromagnético, um grande campo energético, e dentro desse campo existem várias informações energéticas. E o que são essas informações? São informações que vão desde a bioquímica, genética do nosso corpo físico até os nossos pensamentos, emoções e ações. E por que pensamentos, emoções e ações? Porque eles surgem da nossa rede neural, e a nossa rede neural é composta por neurônios, que são as células do sistema nervoso. E como a gente já entendeu, as células são compostas por moléculas que são compostas por átomos. Então, todos os nossos pensamentos, emoções e ações possuem um campo energético que, somados a todos os outros campos energéticos de todos os átomos do nosso corpo, dão origem ao campo energético humano. Então, todas as nossas experiências, as situações pelas quais a gente passa, o que a gente sente, o que a gente pensa, nossas atitudes, o que a gente observa, tudo isso fica como registro de energia no nosso campo energético. E o que define a nossa frequência de vibração total é o quão positivo e quão negativo são esses registros. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa energia. Cuidar da nossa energia significa o quê? Significa ter registros que vibrem mais positivo do que negativo. Por quê vibrar positivo? Porque a vibração positiva está associada com bem-estar, com alegria, com felicidade, com paz, com calma, com serenidade. E as frequências mais baixas estão associadas a emoções e pensamentos negativos, a raiva, a angústia, a culpa, a ansiedade, insegurança e vários outros sentimentos negativos que a gente conhece. Inclusive, vibrar positivo ajuda a manter o nosso corpo físico saudável, ajuda na nossa saúde física. Por quê? Porque a doença também é uma vibração negativa. Então, se você está com o seu entorno, seu campo energético positivo, é muito mais difícil da gente ficar doente. Então, assim como a gente tem bons hábitos com o nosso corpo físico, a gente faz exercícios, escova os dentes, toma banho, a gente também tem que fazer a nossa higiene energética. A higiene energética garante a vibração positiva do nosso campo energético. Então, cuide da sua energia, observe a vibração que está no seu campo energético, observe a cada momento como que você está vibrando, o que você pensa, o que você sente, como que está o seu entorno, e busque sempre a sua vibração, a sua frequência positiva, porque essa frequência é que vai garantir a sua paz mental, a sua saúde mental, a sua alegria de viver, a sua positividade.